Meu nome é Victor Makita, sou sócio e responsável pela área de investimentos do exterior da Lifetime e hoje a gente vai abordar um tema que está muito à tona, que é o tema do tarifaço dos Estados Unidos para os outros países. É um tema que a gente já vem lançando muito conteúdo, inclusive a Marcela, nossa economista-chefe, já trouxe várias abordagens dos impactos dessas medidas, que inclusive muitas vezes são tão rápidas que as notícias da manhã já ficam inválidas para a tarde por novidades sobre o tema, mas hoje eu quero trazer o impacto disso e como que a gente vê isso nos portfólios dos nossos clientes. Neste primeiro momento, onde tudo ainda é uma novidade, a gente vê que o governo americano ele está traçando estratégias de negociação com os países, é um momento que toda notícia gera muita volatilidade. E nesse momento, para a gente, é o momento mais importante da gente ter calma, tranquilidade para tomadas de decisões racionais. Então, a primeira coisa que eu trago para todos os nossos clientes e os nossos portfólios é essa tranquilidade. Nesse momento, a gente não precisa fazer movimentos bruscos para os portfólios, seja movimentos de defesa, seja movimentos almejando retornos maiores. Nesse momento é o momento de ter calma para a gente analisar com mais tranquilidade de fato como essas medidas impostas pelo governo americano vão se solidificando mais e de fato impactando a economia em si e os portfólios. O principal índice que a gente viu de ter volatilidade nos Estados Unidos foi o índice de ações, o S&P, e também o derivado dele, que é o índice de volatilidade, o famoso VIX. O S&P chegou a cair até hoje, dia 16 de abril, que a gente estava fazendo esse vídeo, e eu reforço a data porque a volatilidade é tão grande que gera movimentações fortes nesse índice, chega a cair quase 10% desde o início do ano, ou seja, já é uma queda relevante para o índice de ações nos Estados Unidos. Uma queda que traz um pouco para a razoabilidade de preços, apesar de ainda estar esticado. A gente vê que hoje o índice negocia na casa de 20 vezes preço-lucro, mas que a gente vê, inclusive, que na média móvel dos últimos 12 meses, esse índice preço-lucro, ele está 2 desvios padrão para baixo. Ou seja, nos últimos 12 meses nos parece razoável essa precificação, mas se a gente vê no longo prazo, essas 21 vezes preço-lucro que negocia hoje é maior do que a média histórica, que eram os seus 14% em anos anteriores. É claro, esse índice tem uma mudança de composição, uma expectativa de ganhos diferentes, mas pelo menos ele teve uma redução e patamares de mais de 23 vezes preço-lucro para casa de 20. A gente não está otimista com o índice, mas também não estamos pessimistas. A gente hoje vê que a alocação ela continua sendo importante nessa classe de ativo, mas com muita parcimônia. Clientes que estão subalocados, a gente faz o enquadramento até o nível ideal para o perfil deles, mas não a mais e também não a menos, porque de novo o índice está muito volátil e não é o momento de tomar grandes movimentações nesta classe de ativo. Para a parte de renda fixa, nós vimos uma grande volatilidade da curva de juros nos Estados Unidos. Pegando como referência o título de 10 anos dos Estados Unidos, que é para nós uma grande referência no mercado, inclusive muitos consideram o custo de oportunidade do mundo inteiro, por ser um ativo também muito líquido. Nós vimos volatilidade no dia de quase 3%, ou seja, uma variação muito grande por uma série de fatores, desde todas as incertezas sobre essas medidas tarifárias dos Estados Unidos, seja impacto de bancos centrais vendendo esse título dos Estados Unidos, que costumava ser uma grande posição de segurança dos bancos centrais, por mais que ainda seja muito relevante, a gente já vê um movimento de redução ao longo dos últimos anos nesse título e, claro, agravado um pouco aí principalmente após
essas tarifas nos quais os outros bancos centrais se sentiram impactados. E além disso, a gente teve muito movimento técnico de muitos investidores reduzindo posição nesse tipo de ativo. E óbvio, o impacto da incerteza em si, né, que traz volatilidade para o ativo. Essas incertezas de tarifa, suspende tarifa, aumento exponencial da tarifa, principalmente para a China, que por enquanto não se mostrou tão aberta a negociar. Então isso traz muita volatilidade nessa curva de juros, especificamente no título de 10 anos dos Estados Unidos. O que a gente faz hoje neste momento de tanta volatilidade? Também muita calma, sem movimentos muito relevantes. A gente busca primeiro enquadrar as carteiras que estão abaixo, então a gente aloca, aproveita esse movimento mais forte, principalmente quando o juro sobe para alocar. Quando o juro cai muito, a gente costuma segurar essas movimentações para não entrar em taxas baixas, e a partir do momento que a gente vê movimentações de magnitude mais alta do que o normal, a gente costuma não fazer movimentações. E hoje, 16 de abril de 2025, já mencionando pela volatilidade dos mercados novamente, a gente tem uma preferência maior para títulos de curta duração, principalmente porque eles trazem uma volatilidade menor para o portfólio dos clientes e uma segurança maior. Ao passo que, se essa curva de juros continuar subindo muito, a gente obviamente vai também pensar, analisar alocações um pouco mais longas, principalmente na curva intermediária dos Estados Unidos, que é onde a gente acha que, se essa curva de juros subir mais, pode ter um prêmio importante para os portfólios dos nossos clientes. Mas resumo, muita calma nesse momento, movimentos racionais, movimentos estratégicos, porque a gente não consegue ter certeza até onde vai essa discussão, essa guerra comercial que a gente vê de tarifas dos Estados Unidos contra o mundo, mas principalmente contra a China, que é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então, de novo, nesse momento a gente tem que prezar pela parcimônia, pelo conservadorismo e proteção dos portfólios dos nossos clientes. Peço que, se gostaram, curtem, compartilhem com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo e não se esqueçam de inscrever no canal da Lifetime para não perder nenhum conteúdo novo.